depois versículos 9, 10 e depois do 19 ao 24. Vou ler o primeiro. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da idade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, veja o que é que tu queres. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creia, a hora vem, e nem neste monte, nem em Jerusalém, adorarei o Pai. Vós adorareis o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa os que adoram e adorem em espírito e em verdade. Amém. Irmão Luiz. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Bom dia. Vamos continuar aqui no ensino da nossa lição. Vamos ler a nossa introdução. A introdução nos diz assim: o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Neste contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por este motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Como de costume, vamos iniciar aqui a nossa lição com algumas perguntas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos, aí os irmãos podem responder do ponto de vista de vocês, não tem certo e errado. Durante a revista, a gente vai encontrar também a resposta correta. Eu queria perguntar aos irmãos, do ponto de vista de vocês, o que é adorar a Deus verdadeiramente? Quem quiser pode falar, não tem resposta certa ou errada, tá bom? Aqui no texto diz que é entrega total. Em atos de amor, quando você serve um copo de água, quando você vai à igreja, quando você faz uma ação comunitária, isso também é uma forma de adorar a Deus. Eu vi na Bíblia um cego falando, o cego de nascença disse: Senhor, se tu quiseres pode curar-me. E antes disso estava escrito: e o adorou dizendo. Então pedir uma coisa impossível a Deus também é adoração, segundo as Escrituras. Mais alguém? Amém? Então vamos mergulhar aqui nos nossos tópicos e a gente vai encontrar aqui um auxílio, uma direção sobre essa pergunta que a gente acabou de falar. Primeiro tópico: o encontro em Samaria e duas preciosas lições. Primeiro subtópico: a necessidade de passar em Samaria. Em João, capítulo 4, versículo 4, é informado que era necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção a Galileia e, para tal, teria de atravessar por Samaria. Nós sabemos, irmãos, que mais para frente a gente vai aprofundar esse tópico. Nós sabemos que havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Quando o texto diz era necessário passar por Samaria,
Ele está dando uma dica, que Jesus e os discípulos, por serem judeus, não era necessário eles passar por lá, porque havia uma rixa. Só que Jesus, em seu coração, decidiu passar por lá. Por quê? Porque os samaritanos, eles não conversavam com os judeus. Era uma questão de raiz genealógica. Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, houve uma miscigenação, em que saíram com os judeus que eram puros, e outros judeus acabaram se casando com as pessoas que eram da Babilônia. Então daí nasceu os samaritanos. Então eles não se conversavam muito. Mas o que chama atenção aqui nesta lição é que Jesus, ele quis passar por um lugar que não era comum. Jesus quis entrar em um lugar onde muitos judeus não gostariam de passar. Talvez se fosse pelos discípulos, se Jesus falasse para eles: vocês querem passar por aqui? Eles falam: não quero passar por aqui, porque tem uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Só que Jesus, ele nos ensina uma grande lição. O quê? Ele vai aonde ninguém quis ir. Ele entrou em um lugar onde ninguém quis entrar. Já percebeu que tem pessoas que elas evitam passar em certos lugares? E ainda dizem que foi Jesus que ensinou? Eu não vou na casa do meu pai porque o meu pai, ele não é crente. Jesus me ensinou que o crente não tem que andar com quem é do mundo. Eu não converso com meu amigo que passou ali do lado da rua porque ele desviou. E a Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Então existem pessoas que vão colocando essas coisas na mente dela, que não está na Bíblia, dizendo que foi Jesus que ensinou. Peraí, se a gente abrir a Bíblia, Jesus ensinou o contrário. Ele entrou aonde ninguém quis entrar. Ele falou com uma mulher, que a gente vai ver no texto, que ninguém quis falar. Então o ensinamento de Jesus é isso aqui: vá aonde ninguém quer ir. Entre aonde ninguém quer entrar. Converse com quem ninguém quer conversar. Se o evangelho que a gente segue é um evangelho que exclui, que isola, então não é o evangelho da Bíblia. Se o evangelho que a gente serve é um evangelho que coloca o outro do outro lado e você fica aqui privilegiado, se não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, ele não constrói paredes, ele constrói pontes, ele constrói conexões. Então esse é o evangelho bíblico e é o ensinamento de Jesus que ele deixou para a sua igreja. Apesar de evitar entrar nessa cidade, devido à tensão racial entre os judeus e os samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente: um encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Então aqui nós encontramos Jesus, ele entrando, passando por Samaria, porque ele quis passar, embora os judeus não conversassem com os samaritanos. Só que Jesus tinha um objetivo. Qual o objetivo dele? Encontrar a mulher samaritana. Essa mulher samaritana aqui, irmãos, o texto vai dizer mais para frente que ela foi, se não me engano, ao meio-dia pegar água do poço de Jacó. Só que era culturalmente necessário que ela passasse pela manhã ou pela noite. Só que essa mulher, ela foi ao meio-dia. Por que ela foi ao meio-dia? Porque era uma mulher de vida fácil. Era uma mulher que tinha o seu relacionamento complicado. Então ela vai ao meio-dia porque ela sabia que não ia ter ninguém. Só que Jesus, quando ele entra lá, ele não entra atrás de uma multidão. Ele entrou atrás de uma alma. Porque Jesus, na sua onisciência, ele sabia que ao meio-dia aquela mulher estaria lá e ele iria salvar ela. Ela pensou que não ia ter ninguém, mas Jesus sabia que ela estaria lá. E ele vai atrás de uma alma. Então a gente aprende com Jesus que Deus nos dá duas ferramentas para fazer a obra. A primeira ferramenta é o anzol. A segunda ferramenta é a rede. Lembra que Jesus disse para Pedro que ele não seria mais pescador de peixes, mas pescador de homens, pescador de almas? Então Deus, ele dá duas ferramentas. Você tem duas ferramentas na sua mão. Tem o anzol e você tem a rede. Por quê? Quando Jesus, tudo que ele manda a gente fazer, ele deu um exemplo. Quando Jesus ele ia pregar para uma grande multidão, qual era a ferramenta que ele usava? A rede. Porque ele trazia muitas pessoas para si. Só que Jesus, ele é o maior pregador da Bíblia. Por quê? Porque até para uma pessoa, ele também pregava. Porque para uma pessoa ele usava o anzol. Então quando ele queria atingir muitas pessoas, ele lançava a rede. Quando queria atingir uma pessoa só, lançava um anzol. E os pregadores da nossa geração parecem que são melhores que Jesus. Porque se tiver 2 ou 3 na igreja, ele não prega. Geralmente alguns
quando o pastor vai entrar em contato para chamar para um congresso, alguma coisa, pô, irmão, vem pregar aqui na minha igreja. Amém, pastor? Eu vou sim. Quantos membros tem na sua igreja? Dependendo da quantidade de membros, ele nem vem. Ele é melhor do que Jesus. Só que Jesus, que é o maior pregador da Bíblia, para estar num culto presente, ele falou, preciso de 2 só. Se não tiver 2 ou 3 reunidos, ali estaria presente. Então aqui fica outra lição para a gente. A gente tem a rede, pregar para muitas pessoas, mas também tem o anzol. O anzol a gente usa onde? Às vezes na empresa que a gente trabalha, às vezes na escola, na faculdade, conversando com um amigo. Então vamos usar as ferramentas que Deus colocou na nossa mão e fazer como Jesus. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, o nosso Senhor ensinou 2 importantes lições. Mais para frente também a gente vai se aprofundar. Então aqui existem 2 barreiras. A primeira barreira é a barreira da etnia. Havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos por questão de raça. Mas também existia outra rixa aqui entre os judeus e os samaritanos. Quem lembra qual era a outra rixa? Qual era o outro problema que eles tinham ali? Adoração no monte e outro no templo. Perfeito, mano. Exatamente isso. Os judeus, eles preferiam adorar em Jerusalém, no monte do templo. E os samaritanos? No monte de Gerizim. Então já aqui já é outra barreira, porque uns diziam que o lugar certo para adorar é lá no monte de Jerusalém. Aí outros diziam, não, o lugar certo para adorar é lá no monte de Gerizim. Já é 2 problemas aqui. Aí eu lembrei agora de uma vez um pastor com uma experiência que ele teve. Ele falou que ele estava no ponto de ônibus. Aí chegou uma irmã, e essa irmã, acho que ela era da Assembleia de Deus, se vestia como as mulheres da Assembleia de Deus. E chegou outra irmã depois, só que essa irmã já era mais moderna, das igrejas mais modernas, parede preta e tudo mais. Aí elas começaram a se conversar, tudo, não sei o que. Tava uma maravilha, fizeram amizade. Só que quando o ônibus chegou, uma falou a paz do Senhor e a outra falou graça e paz. Aí uma virou a cara para outra. Era exatamente isso aqui. Imagine os 2 judeus chegando. Chega um judeu lá e chega o samaritano. Aí o judeu fala assim, ó, Pai do Senhor. Aí o samaritano fala graça e paz. Aí ali já não se conversa. Então era praticamente isso aqui. Até aqui tudo bem, irmãos? Alguém tem alguma pergunta? É isso mesmo. Hoje em dia não mudou muita coisa. Aconteceu isso comigo, amor. Paz de Deus, irmão. Lá no meu serviço, eu tenho uns irmãos que ele saudam, uns é shalom, uns é graça e paz. Ele deu a paz do seu irmão, ele graça e paz, eu fiquei assim. Não que eu fiquei com índia, mas eu fiquei assim meio que. Não sabia que Jesus. Mas é complicado. Porque a saudação de Paulo é que a graça de Deus e a fé. Ai, Jesus. Os católicos dizem a paz de Cristo. Tudo começa a cair. Diz para mim, diz para você, para qualquer um. Irmãos, isso aí é coisa da nossa cabeça, porque a paz do Senhor, a paz de Cristo é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é o mesmo Jesus. Então seja graça e paz, a paz do Senhor. A gente recebe a mim e Era dá tudo falta certo. de entendimento deles também, né, irmãos? Eles não sabiam que Jesus era o próprio Deus. Então, para ele, Deus era Deus e Jesus era outro. Né? Jesus é o mesmo Deus, disso eles não sabiam. Então havia essa contenda entre eles, de não ter comunhão com os judeus. E saber que Jesus era judeu e era o próprio Deus. Exatamente. Segundo subtópico, a necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó, na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus. Olha que coisa interessante, moço. Então, recapitulando o que a gente falou no primeiro subtópico. Ela vai ao meio-dia porque ela queria ficar só. Ela sabia que não tinha ninguém lá. Não ia ter ninguém. Porque o lugar era para buscar água, era manhã e noite. Meio-dia, muito quente. Aí ela vai lá, pensa que está sozinha. Só que Jesus já estava esperando ela. Aí veja que interessante. Quem está lá é Jesus. Quem vê ela é Jesus. Jesus marcou o encontro com ela, não ela marcou o encontro com Jesus. Interessante que a Bíblia fala a mesma coisa. Não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós.
Então, quando às vezes a gente usa essa expressão, né? Não, eu estava perdido e encontrei Jesus. Ao contrário. Você estava perdido e Jesus te encontrou. Você estava perdido e Jesus te achou. Glória a Deus. Então foi Jesus que marcou o encontro Aleluia. conosco. Não sei se você nasceu em berço evangélico, se você se converteu depois, se você já passou pelo mundo. Mas tem pessoas que quando aceitaram a fé, sabe o que elas fizeram? Foram convidadas a um culto. E elas escolheram o culto que tem menos pessoas. O mais fraco, ela foi. Aí quando ela chegou lá, Jesus falou com ela. Jesus trouxe ela para perto. Por quê? Porque ela pensou que ela ia num culto, não tinha ninguém, um profeta não ia falar com ela, ninguém ia chegar nela. Só que ela se esqueceu que Jesus estava lá. Aí Jesus marcou um encontro com a pessoa e salvou a pessoa. Olha que coisa extraordinária. Luiz, nós somos como a passagem das 99 ovelhas que nasceram ovelhas. Somos uma ovelha perdida, né? Exatamente. Jesus é o pastor que fora de trás. Perfeito. E eu ouvi um pedido do mestre: dai-me de beber. Está no versículo 7. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É isso aqui, irmãos, que é apaixonante em Jesus, que prende a nossa atenção nele. Por quê? Ele está sentado, ele mandou os discípulos comprar comida, ele está sentado no poço. Aí a mulher chega e ele pede o que para ela? Ele pede água, dá-me de beber. Só que no desenrolar da conversa, Jesus fala assim: se você tomar da água que eu te der, está contraditório. Porque quando a gente se aprofunda aqui nesse texto, em outros textos também, a gente vai estudar sobre a natureza de Jesus. Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus, como a gente falou na nossa primeira aula. Então você vai ver alguns momentos na Bíblia, isso aqui não é contraditório, isso aqui tem uma conexão. Em alguns momentos da Bíblia você vai ver Jesus, ele deixando transparecer a sua natureza humana, mas em outros momentos aparece o Jesus Deus, porque ele é 100% homem, 100% Deus. Como homem ele pediu água, tenho sede, porque ele teve sede. Mas como Deus ele falou assim: se você tomar da água que eu te der. Como homem no barco ele dormia, estava dormindo, estava cansado, porque ele é ser humano, 100% homem. Mas aí ele desperta, ele faz o quê? Acalma-te dentro, tenta-te mal. Porque é a parte de Deus, é a forma de Deus, quando ele expressa a sua divindade. Você lembra quando ele subiu lá no monte com os discípulos? Quando ele subiu com os discípulos no monte da transfiguração, a Bíblia diz que ele transfigurou-se diante dos discípulos. O que é transfigurar? É mostrar o que é por dentro. Quando ele transfigurou-se, o texto disse que as vestes dele se tornaram tão brancas, tão alvas, que não tinha lavandeira na terra que daria conta de deixar as vestes tão brancas, tão alvas. Então ele mostra a sua natureza humana e ele mostra a sua natureza divina. Por que Jesus, ele é um Deus verdadeiro e ele é um Deus diferente desses deuses com D minúsculo que tem por aí em muitas religiões? Porque o Deus de muitas religiões é um Deus que não te toca, é um Deus que não fala com você, é um Deus que é indiferente. Você ora para ele, você passa um paninho nele, você limpa ele, ele não vai fazer nada por você. Só que o nosso Deus é diferente. A gente sente fome e ele sabe o que é fome. A gente chora, fica triste. Ele já chorou, ele ficou triste. A gente sente saudade, ele sente saudade. A gente sente tristeza, ele sente tristeza. Muitas pessoas foram traídas e vão em algumas religiões e os deuses dessas pessoas não sabem o que é traição, mas o nosso Deus, ele sentiu na pele o que é traição. Então Jesus, ele é um Deus tão poderoso, mas tão poderoso, que ele se encarnou e é um Deus que foi tocado, um Deus que foi abraçado, um Deus que foi ouvido. Esse é o nosso Jesus, o Deus verdadeiro. O que o nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira e valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus. Por isso, devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Então aqui, primeiro ponto, vale a pena a gente falar. Essa água que Jesus ele compartilhou com ela era uma água que transforma. Era uma água que muda. Todos aqui eu creio que beberam dessa água. Porque após beber essa água a gente foi transformado. Já passou por essa experiência de você, principalmente aqueles que não nasceram num berço evangélico, numa família evangélica. Foi para a igreja um dia, aí aceitou Jesus, ou tentou se
se firmar com Cristo, mas acabou desviando. Aí a outra igreja também não se firmava, até que chegou um momento que parece que Deus marca um encontro com você. Você aceitou Jesus, você depositou a sua fé de todo o coração, você se arrependeu dos seus pecados, e dali para frente parece que quando você lê a Bíblia você entende tudo, quando você ora, você ouve a voz de Deus, sabe o que aconteceu? Você tomou dessa água. E aquele que toma dessa água, ele é transformado. É por isso que o Evangelho é transformação. A gente não pode acreditar numa transformação de uma pessoa que fala, não, eu encontrei Jesus, eu tomei dessa água, a pessoa continua na mesma vida. Então ela não tomou dessa água. Ela bebeu dessa água, mas continua roubando, bebeu dessa água, continua mentindo, continua na prática do adultério, então ela não tomou dessa água. Porque aquele que toma dessa água é transformado como essa mulher foi. O texto não diz, mas a gente sabe o que aconteceu com essa mulher aqui. Ela passou assim, ó, de uma mulher que tinha uma vida fácil para uma grande missionária. Saiu pregando o Evangelho de Jesus, falando de Jesus. Olha como ela foi transformada. Porque ela recebeu dessa água. E todo aquele que recebe essa água, ele é transformado verdadeiramente. Segundo ponto aqui, é que toda pessoa ela necessita de Deus. Se eu não me engano, Billy Graham, grande evangelista, ele tem uma frase. Billy Graham diz assim, que todo ser humano, ele tem dentro de si um vazio que é do tamanho de Deus. É um vazio que só Deus pode preencher. Você pode tentar preencher com o que você quiser, você não vai conseguir. Só Deus preenche esse vazio. Amém? Até aqui tudo bem? Alguém quer fazer alguma colocação? Aí, beleza. Vamos continuar aqui. Terceiro subtópico. O lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Neste diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Se você tiver alguma caneta aí, você pode grifar aí essa palavra, procura. Por que grifar essa palavra procura? Porque, olha que interessante, isso aqui é uma lição muito forte. Ela é uma mulher que até então, ela não tinha tomado dessa água de transformação. Os olhos dela não haviam se aberto ainda, porém ela está tentando entender. Ela procura entender qual é o local da verdadeira adoração. Olha que interessante, ela nem crente ela é, mas ela procura entender qual é o local da verdadeira adoração. Irmãos, bendito é o crente que ainda procura saber qual é a melhor forma de adorar a Deus. Senhor, qual é a melhor forma de te adorar? Para analisar a Bíblia. Será que a forma que eu estou adorando a Deus, ela é verdadeira ou ela é falsa? Está agradando ao Senhor ou não está? Ela é bíblica ou não é? Então a gente tem que fazer como essa mulher aqui. Olha, a gente está tomando um exemplo de uma mulher que antes de ser transformada, ela vai fazer essa pergunta. Antes de vir ao culto, a nossa pergunta tem que ser a mesma pergunta dela. Senhor, como que eu posso te adorar verdadeiramente? Eu tenho que procurar adorar a Deus da melhor forma. Em resposta à sua indagação, o nosso Senhor revela uma forma de culto. Essa adoração não seria exclusiva dos judeus nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Olha que interessante. A Bíblia diz que Deus ele é espírito. Se Deus é espírito, ele não está limitado ao tempo e nem ao espaço. Tanto é que um dos questionamentos da ciência é isso aqui. Se o Criador do universo, aquele fator que criou o universo, ele é o Deus da Bíblia ou não é? Por quê? Porque a ciência fala assim, ó, que se existe um Criador, esse Criador que deu start, que fez surgir todas as coisas que existem, ele não podia ser limitado ao tempo. Então, se o Deus da Bíblia fosse limitado ao tempo, já não pode ser o nosso Deus. Também fala que ele não pode ser limitado ao espaço. Então, se o Deus da Bíblia fosse limitado ao espaço, também já não é o nosso Deus. Só que a Bíblia fala que Deus ele é espírito. Ele não é matéria. Ele não está preso ao tempo e nem ao espaço. Então, a gente vê que a ciência, de certa forma, ela faz uma conexão com o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, que criou todas as coisas, também não é limitado ao tempo, não é limitado ao espaço, e ele é espírito. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa.
O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Olha aqui, outra grande lição para a nossa geração, né? Se Deus ele é espírito e a nossa adoração é espírito e verdade, significa que não estamos limitados às quatro paredes da igreja para adorar. Então, às vezes a gente fala assim, não, vou para a igreja adorar. Não, você pode adorar em casa. Você pode ir para a igreja, se reunir com seus irmãos e prestar um culto. Adorar, você pode adorar em casa. Não, eu tenho que esperar chegar no culto para me iniciar a minha adoração. Não, você pode adorar a Deus no seu trabalho. Pode adorar a Deus na escola, na faculdade. Porque Deus e a adoração não está limitado ao espaço geográfico. Então por que a gente vem para a igreja adorar? Porque isso aqui é um prédio que a gente se reúne para ficar livre da chuva, do calor, entendeu? Do vento. É só um lugar para a gente se reunir. Essas paredes aqui não é a igreja somos nós. Então onde a gente estiver, a gente adorar em espírito e verdade, Deus vai estar recebendo a nossa adoração. Amém? Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Então o que é que a gente aprendeu? Que o encontro entre Jesus e a mulher samaritana demonstra que a verdadeira adoração satisfaz a necessidade humana de adorar. Pode falar, irmão, fica à vontade. Da mulher samaritana, nós vemos aí duas situações, né? Ela procurava vir buscar água ao meio-dia porque era muito calor e ninguém tinha essa coragem de vir. Ela vinha sozinha para não ser utilizada. Mas depois que ela teve encontro com Jesus, ela percebeu que Jesus era o Messias, ela perdeu totalmente a vergonha e veio anunciar o Evangelho a todos. Aquelas pessoas que ela fugiam, ela anunciou o Evangelho. O que acontece com nós, a transformação, né? Que faz. O que acontece conosco, às vezes, né? A gente tinha vergonha, tá? Porque quando a gente é transformado, a gente quer falar para todo mundo de Jesus. Perfeito. Vamos ao segundo tópico? O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Primeiro subtópico, a adoração. Ao afirmar que ofereceria água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. Irmão, só um ponto aqui. A gente tem que tomar cuidado com as pregações que a gente ouve, os ensinos que a gente ouve. Recentemente teve um pastor aí que se envolveu numa polêmica, e ele já tinha se envolvido em uma polêmica grande também, agora se envolveu em outra. Acho que o nome dele é Ed René Kevitz. Viu? Fala sobre isso. Já viu, né? Isso, exatamente. Uma vez ele tinha falado que a Bíblia precisava ser atualizada. Você lembra disso? Precisa se atualizar a Bíblia. Foi um estrondo aí na nação que teve muito debate. Beleza. Aí passou um tempo. Há um tempinho atrás ele estava pregando e as pregações dele é filmada, tudo, a igreja dele é bem estruturada. Aí ele pega, irmãos, e me lê esse texto aqui, do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E ele vai e diz que quando Jesus falou para ela assim, ó, se você beber da água que eu te der, será uma fonte que jorra. Quando ele fala que essa fonte que jorra, ele vai e diz que Jesus estava oferecendo sangue para ela. Olha que coisa, irmãos. Olha que absurdo. Você viu isso aí? Foi ele que falou. Esse pastor ele é muito conhecido, só também, o tanto que ele é conhecido, o tanto ele é polêmico. Por que eu estou fazendo esse ponto? Você vê a mentalidade que alguns pastores têm, né? Pregador, sei lá. Ele fez uma volta enorme explicando, dando base a uma nojeira. Por que eu parei para explicar esse ponto aqui? Porque às vezes, irmãos, temos pessoas que são simples assim ainda no Evangelho, estão caminhando, novos convertidos, a pessoa ouve uma coisa dessa, ela vê um pastor, um teólogo, falar uma coisa dessa, ela vai acreditar. Ela vai tomar aquilo ali como verdade, mas fica aqui esse ponto para a gente tomar cuidado com os pregadores que a gente ouve, as pregações que a gente ouve, as igrejas que a gente visita. Tem muita coisa aí, irmãos, que parece que é de Deus, mas não é de Deus. Então, em vez de ficar forçando, vamos ficar com a Bíblia, vamos ficar com o texto. Vamos deixar a Bíblia falar que é bem melhor. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Assim, à luz das suas palavras neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia,
mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. Mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Olha, também a gente pode encontrar-nos hoje em dia na televisão, na internet, nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, tantos outros lugares. Às vezes a gente encontra pessoas que não servem a Deus, pessoas que são ímpias, cantando louvores. Quem já viu algum cantor sertanejo, algum cantor cantando? A gente encontra por aí, né? Antigamente era difícil, mas como a gente está vendo as coisas avançando, modernizando, as pessoas tentam mudar o que está escrito, a gente às vezes encontra uma pessoa que ontem estava fazendo um show, aí bebia cerveja, bebia cachaça, outros cantores de funk usavam drogas, davam prostituição, aí no outro dia é convidado para ir num palco ou alguma igreja e ele canta um louvor. Aí as pessoas que não analisam os textos bíblicos vão dizer assim: nossa, que lindo, está adorando a Deus, está cantando ao Senhor, Deus está recebendo uma adoração. Aí vem aquelas pessoas que naquele evangelho light, aquele evangelho colorido, não pode criticar, porque ele está adorando a Deus e Deus está recebendo. Calma aí, então vamos mudar o que está escrito. Porque a Bíblia diz aqui, Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Então o ímpio, ele canta, mas ele não consegue adorar. A adoração é coisa de crente, a adoração é coisa de cristão. A adoração é coisa da pessoa que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo. Porque se é em espírito e verdade, como que a pessoa que não tem o Espírito Santo, que não está na verdade, ela vai adorar? É impossível. É como água e óleo, é uma coisa que não se junta. Então quando a gente adora, quando a gente canta, a gente vai ver mais para frente, quando a gente adora, a gente canta, não é só com a voz, é com a alma, é com o Espírito, é uma adoração sincera. É por isso que para adorar você não precisa ter uma voz bonita. Para cantar você precisa ter uma voz bonita. Você cantar bem, tem que fazer aula, tem que ter uma voz boa. Mas a adoração, você não pode conhecer nada de música, de partitura, de nada. Se você abrir a boca e adorar em espírito e verdade, Deus ele vai receber. Amém? Glória a Deus. Luiz, pode falar. Se cumpre o que Jesus falou, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Exatamente. Então, a palavra que saía era de adoração, mas na verdade o coração, a forma de viver, estava distante. É só deixar a Bíblia falar, não tem. Segundo subtópico: Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é, por si só, a base para essa adoração genuína. É pertinente ilustrar esta verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde após sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Se você trouxe uma caneta, você também pode grifar essa frase aqui, a obra realizada. Por quê? Porque quando a gente canta, a gente vai se aprofundar nisso também. Quando a gente canta, a gente adora a Deus, a gente tem que ser uma adoração, de certa forma, cristocêntrica. E o que é uma adoração cristocêntrica? É uma adoração que é voltada para Jesus, sobre aquilo que Ele fez. E o que é essa obra realizada de Jesus que a gente marcou aqui? A obra realizada de Jesus é uma coisa que todo cristão precisa saber. Você pode não entender de muitas coisas, mas isso aqui a gente precisa ter gravado na nossa mente. A obra realizada de Jesus, ela começa com a encarnação de Jesus. Depois da encarnação de Jesus vem o quê? A morte expiatória de Jesus na cruz. Depois da morte expiatória de Jesus na cruz vem o quê? A ressurreição. Depois da ressurreição ele fez o quê? Ele subiu. A ascensão de Jesus. Mas acabou aí? O que ele está fazendo agora? A direita de Deus intercede por nós. Exatamente. A intercessão de Jesus. E em breve ele volta para buscar a sua igreja. Então isso aqui é algo que a gente tem que ter guardado na nossa mente. A encarnação de Jesus, a morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, a intercessão de Jesus e o retorno de Jesus. Isso aqui precisa estar muito nítido na nossa mente.
Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmos, a lembrança desta obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos, não importando o lugar onde se encontrem. Sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independente da nossa localização. Primeiro que eu vou explicar esse ponto, depois a gente vai ler esses dois textos aqui, tá bom? Primeiro ponto. Quando a gente fala da obra que Jesus ele desempenhou na cruz do Calvário, essa obra ela foi feita na onde? Na nação de Israel, não é isso? E a gente mora na onde? A gente mora no Brasil, São Paulo, aqui na região sul, no Grajaú. E a gente se lembra do que Jesus fez, só que a gente não está no lugar onde Jesus fez. Mas só do fato da gente lembrar e louvar pelo que ele fez, a gente entende que a adoração não está limitada ao lugar geográfico. Já pensou se a gente dependesse de estar lá para adorar verdadeiramente? Tem gente que tem o privilégio, né, pastor Antônio? Viaja para Israel, aí faz a Santa Ceia lá no túmulo de Jesus. Olha, isso é lindo, maravilhoso. Quem é que não quer? Mas já pensou se dependesse disso para ser uma verdadeira adoração? A gente não adorar nunca, ia ser muito difícil. Os que não pudessem ir lá em Israel, né? E aí, como é que faz? 10 mil reais para ir e voltar? 8, 10 mil reais? No Ceará tá difícil. No Ceará tá difícil, não se falou aqui. Já pensou? Toda a Santa Ceia, o pastor Antônio fala, irmãos, a nossa Santa Ceia desse mês tem que ser em Israel. E aí, como é que a gente faz? Só que Deus, ele quebrou essa barreira, porque não importa o que seja. Mesmo que se as igrejas fossem fechadas por um decreto de políticos, e a ceia fosse feita na nossa casa, a ceia, ela ia ser verdadeira, ela ia ser espiritual, ia ser genuína, e a nossa adoração ia ser recebida pelo nosso Senhor. Aqui vamos ler agora, a gente não leu nenhum texto até agora, né? Vamos ler esse texto aqui, porque EBD é lugar de ler a Bíblia, né? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 25. Todo mundo conhece esse texto, mas vamos ver. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 25. Depois a gente vai ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça e partiu, disse, tomais e comeis, isto é o meu corpo que é partido para vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Maravilha. Vamos ler agora 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, por favor. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Maravilha. Então, em questão de adoração, em questão de Santa Ceia, acho que teve um culto aqui que eu preguei sobre isso, mas eu vou falar, talvez alguém não estava. Uma coisa importante, irmãos, em questão de adoração, em questão de Santa Ceia, a gente precisa entender qual é a forma certa de conectar o nosso pensamento aos símbolos, a obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Luiz, qual é a melhor forma, a forma correta de eu pensar sobre Jesus? De eu participar da ceia em uma adoração sincera? Qual é a forma certa? Por que essa pergunta, irmãos? Porque os irmãos sabem que na igreja católica se faz de uma forma, não é isso? E a igreja presbiteriana, a igreja adventista, vai mudando a forma de fazer, de celebrar a Santa Ceia, de participar aqui deste momento solene. Só que qual é a forma verdadeira, a forma bíblica de se participar da Santa Ceia? Na igreja católica, eles são adeptos da consubstanciação. Eles acreditam que após consagrar os elementos da ceia, que é o cálice e o pão, eles creem, eles creem que o corpo de Cristo, ele se torna aqui nesse pão. Então, no caso é a hóstia, né? A hóstia. Quando eles colocam a hóstia na boca,
que simboliza o corpo de Cristo, não pode nem mastigar. Porque eles creem que se tornou literalmente ali o sangue, a carne, os ossos, o nervo do corpo de Cristo. Pode falar, Marcelo. Antigamente não, mas hoje pode. Pode mastigar? Estou desatualizado. Transubstanciação, né? O nome. Porque você olha o padre pode estar mastigando. O nosso irmão trouxe aqui a atualização. Então hoje em dia pode mastigar. Aí eles dizem, irmãos, que nessa transubstanciação se torna literalmente. Eles falavam que se mordesse, ia botar sempre. Eles dizem que na transubstanciação se torna literalmente o corpo de Cristo. Mas também tem outra visão, a consubstanciação, que eles acreditam que só o pão, mas não o sangue, ali se torna parte do corpo de Cristo. Porque na ceia da Igreja Católica, o pão se torna o corpo e o cálice se torna o sangue. Literalmente, isso aqui eu estou falando literalmente, se torna realmente. Isso é impossível. Em outras visões, a consubstanciação, só o pão se torna o corpo. Mas eles não dão o vinho, não dão o sangue. Mas no caso o padre bebe, não bebe? Não, mas é só o padre. Então, mas eles, na teologia deles, eles afirmam que ali se torna o sangue de Cristo. Isso é transubstanciação. Não, mas ele crê que se torna o sangue de Cristo. Entendeu? A hoxa no vinho e coloca na Por mais que o cálice não seja, por mais que o cálice não seja servido, mas ali na teologia deles, tanto o pão se torna o corpo, como o cálice se torna o sangue, entendeu? Então, mas no caso, nós seguindo a Bíblia, a gente vê que a ordem é para todos, né? Uhum. Sim, é verdade, exatamente. Mas qual é a visão real, irmãos? Qual é a visão verdadeira? Do que a Bíblia nos fala? Foi o texto que nossos irmãos leram. Em memória de mim. Então, ou seja, quando o pastor ele consagra aqui os elementos, o pastor não está dizendo que o pão se torna o corpo literalmente, e ali o vinho que a gente vai beber, o suco de uva, se torna o sangue de Jesus. Não é isso. É uma memória, um memorial. Quando você come do pão, você está lembrando do corpo de Jesus que foi ferido, moído pelos nossos pecados. Quando você toma do cálice, você está lembrando do sangue de Jesus que foi vertido da cruz. Mas é uma memória, uma lembrança. Mas aqui nessa igreja mesmo já teve obreiro aí que vai assim, é um simples pão, mas a partir do momento que oramos já não é mais. Já precisa isso aí. Quer dizer, falta de entendimento. É complicado. Às vezes é uma falta de instrução, mas a verdade bíblica é isso aqui. Irmão. Quando você participar, participe lembrando do que Jesus fez por você. Amém? Esse assunto eu queria me aprofundar mais, mas como a gente não tem tempo, vamos avançar aqui. Complexo. Isso aqui é uma reflexão, né? Sim, exatamente. Lembrado do sacrifício de Jesus. O grande amor dele. O próprio Jesus falou, em memória de mim, não tem muito para nós correr. Terceiro tópico, irmãos. A adoração bíblica. Primeiro subtópico, o conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica, existe uma expressão chamada Rishtavá, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característicos da adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração: latreia e proskunel. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve outrem. Por sua vez, proskunel significa adorar ou ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus usou o termo proskunel. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele é e faz. Olha, isso aqui é polêmico, hein? Então a gente já acabou de ver. Aqui o escritor ele fez uma exegese do texto. Ele trouxe à luz o que realmente o texto está falando. O que o texto está falando? Que uma adoração verdadeira, ela é se render a Deus, adorar a Deus ou a Cristo Jesus pelo que Ele é, pelo que Ele... Aí eu vou fazer uma pergunta, os irmãos sejam sinceros. A nossa adoração, os louvores que a gente canta, não na maioria das vezes, mas algumas vezes, é um louvor bíblico? É um louvor que adora Jesus? Ou é um louvor egocêntrico, um louvor antropocêntrico? O que os irmãos acham?
complicado, irmãos. Essa pergunta aqui, ela não se resume à nossa igreja. A maioria das igrejas, hoje em dia, a gente pode afirmar que o louvor que é adorado, que é entregue, não é um louvor cristocêntrico, não é um louvor bíblico. Na maioria das vezes é um louvor que fala do homem, é um louvor que fala da exaltação, é um louvor que fala que você vai vencer, é um louvor que fala que você é mais raro que o ouro puro de Ofim, é um louvor que fala que você vai estar lá no palco lá em cima, feliz, vai estar próspero, e aquele que te viu um dia te humilhou vai estar lá embaixo e você não vai ajudar ele. É um louvor, não é louvor, isso não é adoração. Vingativo. Que Deus não tem Deus. E tem agora eu esqueci, tem a ajuda branca, mas os hinos enaltecem. Só quem tem raiz é que aguenta o que eu aguentei. Então sempre está exaltando a gente crente, né? Só quem tem raiz pode passar pela luta adorando como eu aguentei. Então é bem, mesmo falando uma verdade, né? Só quem é da raiz de Jessé, mas sempre enaltece a gente. No caso, irmãos, eu não estou querendo ser chato aqui na Anzinza, tá? Eu escuto alguns louvores também, que todos os irmãos escutam, para mim não tem problema. Mas segundo a Bíblia, adoração é isso aqui, não é, pastor? Adoração é adorar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Um exemplo de adoração bíblica é só abrir o livro de Salmos. Abre o livro de Salmos e você vai ver. O salmista adorando a Deus pelo que Ele é. O salmista adorando a Deus pelo que Ele faz. Adora a Deus pelo que Ele é, adora a Deus pelo que Ele faz. Bom, isso é uma adoração. Então, eu sou a favor, por quê? Os louvores que são entoados na nossa congregação, ele passar por um crivo. Tem que ter um exame. Deixa eu ver qual é o louvor que a nossa igreja vai adorar. Deixa eu ver se é um louvor bíblico, se é saudável. Porque tem muita coisa por aí, irmãos, que realmente não é adoração a Deus. E as melodias são lindas, as melodias. E as letras traz muito... Tem um louvor, sim, tem um louvor, ele é estilo worship. Que uma vez teve uma polêmica muito grande isso aí. O pastor Angelo Galvão foi pregar e ele criticou o cantor que estava lá e cantou. Acho que é furioso oceano, vem fluir dentro de mim, estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Aí o Angelo Galvão pegou o microfone e falou: irmãos, Deus não afoga ninguém. Ele falou: que louvor é esse? Deus não afoga. Mas ele está errado? Eu falou o quê? Estou me afogando em ti. É uma licença poética, né? Uma hipérbole. Ele está exagerando, porque eu estou nas profundezas do rio, eu estou sendo tomado pela glória de Deus. Tudo bem, mas complicado, irmãos. Tem pessoa que não vai entender. Tem composição de hino aí que não dá, não. A Bíblia fala para não aumentar e não diminuir, porque se aumenta ou diminui, causa falta de entendimento do crente. E o louvor é para que o crente entenda melhor. Às vezes o cantor, ele está em inocência também, ele comprou aquele hino para gravar. Você sabe que os irmãos, os cantores evangélicos, irmãos, eles não dão hino, eles vendem. Uma irmã ligou para uma irmã cantora, amigas: ô irmã, eu queria um hino aí. Ela falou: R$500, irmã, mas não somos amigas? Eu já tenho um nome, você não tem. Ela falou: tudo bem, amiga, eu não vou querer mais comprar o seu hino, não. Foi a cantora famosa, que todos nós conhecemos, falou para ela: eu já tenho um nome, você não tem. Olha, a cantora estava começando agora, quase desviou. Complicado, hein? Aí desistiu do hino da irmã. Complicado, infelizmente essas coisas acontecem. E o que dizer dos hinos que falam mais do diabo do que de Deus? Corinho de fogo principalmente, tem os corinhos de fogo, e o diabo não sei o que, e o satanás não sei o que, e o demônio vai falar. Aí a música acaba, não falou de Jesus uma vez. Não falou de Jesus uma vez. Tá certo, professor tá certo. Mas não é? Ô Luiz, eu tenho até medo de alguns corinhos. É complicado, irmãos. Eu falo brincando assim, mas eu escuto. Mas é verdade, tá certo. Exalta mais o capeta do que a Deus. Complicado. Os irmãos querem ver um exemplo de uma adoração bíblica? Os hinos da harpa. O 400. Em Jesus, vivendo cada dia, adorando a Ele, dizendo que Ele faz, quem Ele é, pronto. Resolvido. Vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei. Segundo subtópico: adoração como ato de rendição a Deus. Obrigado.
O conceito fundamental da palavra adorar, proskunel, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, associada a um ato de se dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo, ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado. Alguém pode ler para a gente esse texto aqui, irmãos? Lucas capítulo 7, versículo 37 e 38. Vamos ver aqui a expressão de uma adoração verdadeira, uma adoração sincera. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento. E ficando atrás dos seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com unguento. Maravilha. Ele nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Ou seja, irmãos, aqui um dos significados dessa raiz proskinel, que é adorar, é você se entregar, você se desarmar, como essa mulher fez aqui. Ela se dobrou aos pés de Jesus. Então, quando a gente adora, porque assim, no nosso dia a dia, a gente tem que estar ligado. Tem gente que no trabalho, nos lugares, quer passar a gente para trás. Tem pessoas que às vezes chegam perto da gente, não sabe se vai assaltar. A gente está o quê? Todo dia um guarda armado. Mas quando a gente vai adorar-nos, a gente tem que se desarmar, a gente tem que se lançar diante de Deus na nossa adoração. Não fisicamente somente. Se você quiser adorar no seu cantinho, não tem problema. Porque a adoração não está ligada também a você correr na igreja. Não é sobre isso. Cada um tem a sua forma de adorar. Mas quando você vai adorar, você precisa se lançar diante de Deus em adoração. Você precisa expor o seu coração a Ele, os seus sentimentos a Ele. Adorar realmente em espírito e verdade. Acabando a bateria. Às vezes falta